Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos continuar vendo aí os fatores que podem influenciar no ΔH, né, na entalpia de uma reação, beleza? O fator que a gente vai estudar agora aqui é a quantidade, certo? A quantidade de reagente, a quantidade que eu tenho dessas substâncias que vão participar da minha reação, ok? Bom, gente, fazer uma analogia aqui bem simples antes de entrar na parte aí da questão em si, beleza? Olha só, imagina, gente, que eu tenho aqui dois compartimentos aqui, tá? Nesse primeiro compartimento, eu quero analisar com vocês reações que sejam exotérmicas. E nesse segundo compartimento aqui, eu quero trabalhar sistemas que são endotérmicos, beleza? Então imagina aqui que eu tenha dentro dessa plataforminha aqui, gente, uma substância, certo? E essa substância, ela esteja acontecendo uma reação química em cima dessa plataforma, beleza? Então eu tenho ali algumas substâncias que estão misturadas e elas estão reagindo entre si e a reação entre elas é exotérmica. Bom, se esse sistema é exotérmico, eu sei que isso daqui está liberando energia, beleza? Então isso aqui está liberando energia. Agora concorda comigo, gente, que se eu colocar mais dessas substâncias para reagir, certo? Colocar muito mais aí reagente, você concorda comigo que eu vou ter muito mais energia liberada? Certo? É verdade, né, professor? Se você tinha pouco, já liberava energia. Se você colocar mais quantidade aqui, né, aumentar a quantidade desses reagentes, a liberação de energia vai ser ainda maior. Então, eu percebo que quando eu aumento a quantidade, eu aumento a intensidade da minha reação. Ela fica mais exotérmica, ela libera ainda mais energia, beleza? Bom, um sistema do dia a dia que poderia servir para isso aqui seria, por exemplo, uma fogueira, beleza? Imagina aqui que eu tenho uma fogueira simples, só com dois gravetinhos. E aqui eu tenha uma fogueira mais caprichada, né, com mais madeira, né, bem mais feita, né? O que acontece? Aonde a reação, aonde a queima, aonde a liberação de energia vai ser mais intensa? É obviamente aqui que vai ser aonde eu tenho mais galhos, né, aonde eu tenho mais reagente. Então eu percebo que aqui a liberação de energia vai ser muito maior do que nesses dois gravetinhos aqui, onde eu vou ter um pouquinho só de madeira entrando em combustão, né, queimando aí, liberando energia. Então eu percebo, quanto mais madeira eu coloco para queimar, eu vou ter então uma quantidade ainda maior de energia sendo liberada, beleza? Então, se eu tenho uma quantidade, né, se eu tenho aqui uma quantidade pequena, eu vou ter também aqui um ΔH menor, certo? Eu vou liberar menos energia. Agora, se eu aumentar a quantidade de reagente, né? Se eu aumentar essa quantidade de reagente, eu vou aumentar a intensidade de calor que vai ser liberado. Então, eu percebo que quando eu aumento a quantidade de reagente, eu aumento a quantidade de energia que está sendo liberada aqui. Quanto mais madeira eu tenho para queimar, mais energia, mais intenso fica a liberação de energia, beleza? Agora vamos analisar um caso que seja endotérmico. Um caso que seja endotérmico. Imagina aqui que eu tenho uma reação química acontecendo, algumas substâncias que formam uma reação endotérmica. Então ela vai não, ela vai absorver energia, beleza? Então aqui ela vai pegar, ela vai absorver energia do sistema, beleza? Agora imagina que eu aumente a quantidade, né? Eu aumente a quantidade desses reagentes que estão sofrendo essa reação endotérmica. Eu vou aumentar a quantidade deles. Concorda comigo que vai ficar mais forte a absorção de energia? Porque um pouco já absorve, né? Então, muito mais reagentes aqui vai absorver ainda mais, certo? Então, eu percebo que quanto maior for a quantidade de energia, quanto maior for a quantidade desses meus reagentes, eu percebo, na verdade que é menos, né? Quanto menor for a quantidade desses reagentes, ou seja, se eu tiver bem pouquinho reagente, eu percebo novamente que eu vou ter
pouca energia absorvida, né? Eu vou ter um ΔH pequeno aqui também, certo? Então, poucos reagentes, eu também vou ter pouca absorção de energia, ok? Agora, se eu tiver bastante reagente, bastante quantidade de reagente, eu vou ter muita absorção dessa energia, beleza? Então, gente, olha que interessante, já achamos a relação, a influência da quantidade de reagente, da substância que vai participar da minha reação. Quanto maior for a quantidade dela, quanto maior a quantidade de reagente, maior é a entalpia da minha reação. A minha entalpia da minha reação aumenta ainda mais, certo? Aqui no caso do primeiro exemplo, nós vimos que, por exemplo, quanto menos gravetos eu tiver, menos fogo eu vou ter, né? Quanto mais madeira eu tiver, mais fogo eu vou ter, mais energia liberada eu vou ter. Então, a questão geral é essa. Quanto maior a quantidade que eu tenha de reagentes, certo? Se eu aumentar a quantidade de reagentes que estão participando da minha reação, maior será o ΔH dessa minha reação, beleza? Ela vai aumentar, ela vai absorver mais energia, ela vai liberar ainda mais energia, beleza? Bom, vamos analisar isso um pouquinho mais na parte de equação. Como é que eu vou utilizar isso em equações? Bom, então aqui a gente tem duas reações. Essa primeira reação aqui, ΔH negativo, é uma reação exotérmica. A segunda reação, ΔH positivo, reação endotérmica. Beleza? Agora, gente, eu tenho uma determinada quantidade de reagentes aqui, né? Se você perceber, quem não tem nada tem um, né? Então, aqui eu tenho uma quantidade deles, eles formam uma quantidade também de produto, e essa quantidade está relacionada com essa quantidade de energia aqui. Então, por exemplo, se eu pego 2 mols de CO, reajo com 1 mol de O2, vai formar 2 CO2, certo? Vai formar 2 CO2, e essa reação libera menos 500 kJ de energia, beleza? Agora, gente, a questão é, e se eu aumentar a quantidade de reagente? Por exemplo, e se eu dobrar essa quantidade que eu tenho aqui de reagente? Como que vai ficar a entalpia dessa minha reação? Será que vai ficar maior que menos 500 ou menor ou maior que menos 500? Vamos dar uma olhadinha. Então, eu vou aumentar a quantidade, eu vou duplicar essa reação. Então, esse 2 aqui vai virar um 4CO, beleza? Eu não vou colocar o estado físico, tá, gente? Senão vai demorar muito. 2 vezes esse 1 aqui vai ficar, então, 2. Vamos arrumar esse 2. 2O2. Multiplicando o produto aqui também, vai ficar 2 vezes 2, 4CO2, beleza? Agora, o principal aqui é o que aconteceu com a minha entalpia da minha reação. O que importa realmente aqui é o que aconteceu com a entalpia dessa reação. Bom, gente, se eu dobrei a quantidade que eu tinha de reagente, certo? Lembra, quanto maior a quantidade, maior o ΔH, é diretamente proporcional. Se eu dobrei a quantidade estequiométrica aqui, né, de reagente, o meu ΔH da minha reação também vai multiplicar por 2. Então, nesse caso, se eu tinha 500 menos 500, agora o ΔH dessa reação vai para menos 1.000, né? Vezes 2 quilojoules. Então, agora ela dobrou também. Professor, e se triplicar a quantidade? Então, aqui agora eu vou triplicar essa quantidade. Bom, se eu triplicar a quantidade, agora aqui no caso eu vou ter 2 vezes 3, 6CO, mais 3 vezes 1, 3O2, igual 3 vezes 2, 6CO2. Tripliquei a quantidade estequiométrica. Bom, se eu tripliquei a quantidade, a minha reação, né, o ΔH da minha reação também vai multiplicar por 3, também vai triplicar. Então, nesse caso, o novo ΔH meu vai ser
é o menos 500 vezes 3, que vai dar menos 1.500 quilojoules. Beleza? Tranquilo, gente? Então, aumentou a quantidade de energia aí liberada ou absorvida, né? No caso aqui, a reação liberou ainda mais energia por ser ΔH negativo. Agora vamos ver no caso de uma reação endotérmica. Mesma coisa, gente. Perceba que aqui a proporção estequiométrica é 1, 3, 2 e 3, certo? E a entalpia nessa proporção aqui de 1 para 3, 2, 3 de quantidade de reagente e produto, ela ela absorve, no caso, né, positiva, ela absorve mais 400 quilojoules. O que acontece com essa minha reação se eu dobrar ela, se eu dobrar a quantidade estequiométrica? Então, agora aqui eu vou ter 2 vezes 1, 2 F2O3, mais 2 vezes 3, 6C, produzindo aqui 2 vezes 2, 4Fe, mais 2 vezes 3, 6CO. Nossa vida do céu, né? Que CO horrível que eu desenhei ali. Deixa eu apagar. Aí. Então, CO, 6CO. O que vai acontecer com o meu ΔH? Bom, se eu dobrei a quantidade estequiométrica, aqui também vai dobrar, beleza? Então, de mais 400, essa reação agora vai absorver um ΔH aí, né, uma variação de energia de mais 800 quilojoules, beleza? Então, gente, se eu triplicar, isso daqui vai triplicar, certo? Se eu multiplicar isso daqui por 4, beleza? Minha reação aqui, ó, a proporção por 4, a minha entalpia também vai multiplicar por 4. Professor, e se você dividir por 2? Se você dividir por 2, o que acontece com o ΔH? O ΔH também vai dividir por 2. Então, se eu multiplicar por 3, o ΔH vai multiplicar por 3. Se eu reduzir a metade a quantidade, a entalpia cai pela metade também. Então, é diretamente proporcional, ok? Então, aqui se eu multiplico por 3, aqui multiplica por 3. Se eu divido a quantidade por 4, aqui a entalpia diminui também 4 vezes. Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido esse fator que é a quantidade de reagentes e de produtos na minha reação. E a quantidade ela é diretamente proporcional à variação de entalpia. Quanto maior a quantidade, maior vai ser a variação dessa entalpia. Então, continue aí na nossa próxima videoaula.